Essa criança tem visto vultos, tem tido pesadelos, tem falado que tem escutado coisas que você não tem escutado, tem visto coisas que você não consegue ver. Será o que está acontecendo com ela e como que você pode tratar isso de forma com que ela seja extremamente produtiva e não bloqueie essas habilidades espirituais? Esse vídeo é para você. Olá, gente linda. Esse vídeo aqui é um vídeo muito sério. Ele vai abranger dois públicos. O primeiro público é o público dos pais que têm filhos que enxergam o mundo espiritual e você precisa saber lidar com isso. O seu pequeno tem medo, tem tido sonhos, tem visto coisas e você quer aprender a lidar com isso sem bloquear ele e sem fazer com que ele passe pelo mesmo processo que você passou e depois ter inúmeras dificuldades de se abrir para o mundo espiritual. E o segundo público é o público que é você, que não é pai, não é mãe, ou você pode até ser pai e mãe, mas tem o interesse em entender toda a mecânica psicológica que acontece e vai gerando experiências e bloqueios, e esses bloqueios passam a ser definitivos até que nós chegamos numa condição existencial onde ver o mundo espiritual é uma coisa que soa extremamente difícil e complicado. Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like, que quando você deixa o seu like, esse vídeo vai muito mais longe do que ele poderia ir. Muitas outras pessoas são recomendadas pelo YouTube para que elas possam ver esse vídeo. Vamos lá. O que acontece com a criança que está vendo o mundo espiritual e qual deve ser a postura do pai e da mãe em relação a isso e qual que é a mecânica que está em jogo aqui? Primeiramente, a mecânica que está em jogo é que do 0 aos 14 anos, o corpo, não estou dizendo uma intenção consciente da criança, mas a própria fisiologia dela está clamando por descoberta. Ou seja, ela está testemunhando tudo, a atenção dela está ligada a níveis extremos. Então presta bastante atenção. A glândula pineal até então ainda está bem avançada em relação ao do que ela vai ficar após passar pela puberdade, que vai começar ali mais ou menos pelos 14 anos. Então a tendência fisiológica de enxergar o mundo espiritual é bem comum. E isso é uma coisa que deve ser preservada com sabedoria e com inteligência. Então veja só, o primeiro tópico, a primeira coisa que você precisa entender é que o corpo, a fisiologia mecânica dessa criança está clamando por descoberta, não só do mundo espiritual, mas em todas as partes. Eu quero que você entenda algo legítimo aqui, o que acontece com a criança. Ela está aqui, ok? Eu vou fazer esse desenho aqui que não vai ficar nada legal, provavelmente. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, tá? Ó, o olhinho dela, o narizinho e a boca. Essa parte aqui é a parte do cérebro dela, ok? O cérebro dela está clamando, está pedindo por descobertas. Ou seja, o cérebro dela quer descobertas. Isso ela vai desencadear o quê? Uma atenção e captação maior. Então, quando você está procurando alguma coisa, você começa a captar coisas com mais facilidade. Então, você vai perceber que do 0 aos 14 anos, ou melhor, do 0 aos 7 anos, está sendo formado a personalidade.
Como que essa personalidade é formada? É formado com o testemunho, ou seja, com a cultura que essa criança vai conviver, o que ela vai absorver do temperamento da mãe, do temperamento do pai e das pessoas que convivem. A personalidade dela está sendo formada, ok? E daí, dos 7 aos 14 anos, nós estamos numa questão que já está sendo formado o caráter. Então essa fase é uma fase de muita absorção. Então, por isso, a própria fisiologia, a própria mecânica psicológica faz com que a criança fique mais alerta a tudo. Qualquer coisa que ela ouve, vê, ela absorve muito grandemente. Ok? Então, presta bastante atenção no seguinte. A personalidade e o caráter dela vão estar vinculadas com o testemunho ocular, com o testemunho auditivo e com o testemunho sensitivo que ela recebeu do pai, da mãe e das pessoas. Então, ocular, tá bom? Auditivo e sensitivo. Esses são os testemunhos. Sensitivo. Essas coisas aqui, essas experiências ocular, auditiva e sensitiva vão formar a personalidade e o caráter. E vai formar a personalidade e o caráter com uma mescla de imagens, olha só que interessante, ó, imagens, sons e sensações. Ok? Isso tudo, essa criança está herdando do meio ao qual ela convive. Isso tudo está preenchendo aqui o cérebro dela. Ok? Vou colocar aqui, ó, auditivo, ocular, auditivo e sensitivo. Esse sensitivo aqui são das sensações, do toque, do beijo, do beliscão, do abraço, da queda que ralou. O joelho tem a ver com as sensações, tanto emocionais quanto físicas. E aqui o ocular e auditivo, a mesma coisa, o que ela vai captando, o que ela vai testemunhando. Presta bastante atenção. Qual referência ela herda dos pais? Uma referência de pessoas aonde o mundo espiritual não é uma realidade. O que causa o susto na criança? O que causa o susto em qualquer pessoa? É eu não estar atento a alguma coisa e de repente essa coisa que eu não estava atento, ou então até mesmo na minha mente, ela não existiria ou ela não poderia estar ali, ela aparece de uma vez só. Então o susto pode vir de forma ocular, auditiva e sensitiva. Eu posso tomar um susto porque eu vi algo e eu tomei um susto. Eu posso tomar um susto porque eu ouvi um barulho muito grande e tomei um susto. E eu posso tomar um susto porque alguém me tocou por trás e eu tomei um susto. Então é que entra na área sensitiva. Por que eu tomo um susto? Porque eu não estava esperando. Todo o padrão que essa criança vai formar na mente dela é que o normal é aquilo que está sendo visto. Por que ela vai achar isso? Porque essa é a mensagem que você está passando, pai, para ela. Toda vez que a sua criança não tem a referência de você se relacionando com o mundo espiritual, automaticamente na mente dela o mundo espiritual não é uma realidade. E quando ela testemunha essa realidade por alguma fração de segundos ou minutos ou momentos ou numa experiência, ela se assusta, porque eu não estava esperando isso. Ou seja, somente o ato de você não deixar uma referência de espera, filho, filha, o mundo espiritual é real. E você não vai falar isso, você vai testemunhar isso. Então essa criança não viu o pai falando com Deus. Essa criança não viu o pai se relacionando com o Espírito Santo de forma real, conversando com Deus. Automaticamente, esse padrão de relacionamento com aquilo que não é visível aos olhos é algo estranho para ela.
Porém, ao mesmo tempo que é algo estranho com o padrão que ela está recebendo, não é estranho por aquilo que ela está testemunhando ocularmente. Então, essas contradições geram susto. Entende isso, pai e mãe? O que você precisava fazer? Dar para ele uma referência de que o mundo espiritual é uma realidade. Filho, o mundo espiritual é real. O papai viu um anjo, o papai viu um espírito ruim e não tem problema nenhum nisso. Por quê? Por que há o medo? O medo é exatamente a falta de preparação. Veja só, por que você está com medo? O medo está te trazendo uma mensagem. Não há preparo. Por que não há preparo? Porque não há referência. Não há referência. Se não há referência, não há uma identidade que foi construída para aquilo. Identidade. Ou seja, filha, você é profeta, você ouve a voz de Deus, você vê o mundo espiritual e não tem problema nenhum nisso, porque o Papai do Céu te guarda, o Papai do Céu, assim como ele... Só que não adianta você falar que o Papai do Céu te guarda. Ele precisa ver a sua atitude confiante mediante a uma experiência espiritual. Só como você é cego, você não consegue ver. Então, basicamente isso daqui. Uma criança estava contando para a mãe várias vezes que o amiguinho imaginário dela estava indo visitar a casa. E uma certa feita, essa criança, ela falou assim, mamãe, o meu amiguinho tá aqui, em casa. Ela falou assim, tá? Ele tá na onde, mamãe? Ele tá ali. E esse amiguinho seu é como? Olha, ele tá de terno branco, tá de sapato, tá com um cigarro na boca, um chapéu e tá com uma garrafa de cachaça. Aí logo a mãe identificou que era uma referência a uma entidade chamada Zé Pilintra. A mãe ficou toda arrepiada e a mãe ficou com muito medo. Automaticamente a expressão de medo da mãe, ela está transferindo aquilo para o filho, porque agora essa criança está absorvendo, ela está numa fase de absorção. É por isso que os seus filhos têm medo, porque eles são o fruto e produto do que você é. Se você aprender a lidar com isso de uma forma natural, você vai ver que naturalmente eles vão lidar com isso. Faz parte da cultura. Quer ver? O seu filho de 10 anos, ele não se chegaria provavelmente perto de uma cobra, porque ele já está com a sua consciência fundamentada. Talvez até os 3, 2 anos, ele poderia até fazer isso por não ter uma noção do que é. Mas depois dessa idade de 3 anos, ele vai ter várias referências ocular, auditiva e sensitiva, que a cobra é algo que você deva ter medo disso. Automaticamente, depois disso, quando ele ver a cobra, ele vai ter medo. Diferentemente de uma família indígena que vive no meio da mata, onde pegar em cobra é algo extremamente normal. Aí você vê uma criancinha, um filho de índio passando, fala, mamãe, aqui, ó, essa aqui foi a cobra que eu achei. Eu peguei ela do jeito certo, eu soube lidar da forma certa e tá aqui, sem medo nenhum. Por que aquela criança não tem medo da cobra e a sua tem? Primeiro, porque ela viu o pai lidando com a presença da cobra como algo natural. Ela viu a mãe, viu todas as pessoas lidando com aquilo de forma natural. Você sabe por que eles lidavam com aquilo de forma natural? Porque havia preparo. Havia preparo. E se eles estavam preparados é porque eles haviam recebido referência. Automaticamente isso forma uma identidade onde a pessoa se sente na autoridade, na confiança de lidar com aquilo naturalmente. Então, a criança que viu o pai, que também teve referência dos seus pais e herdou um padrão de comportamento onde aquilo é algo natural, ao testemunhar aquilo, ele não vai ter medo nenhum. Ele vai saber lidar de forma natural e preciosa. Por que o seu filho tem medo? Porque ele está pegando a sua referência, que também tem medo. Porque ele não tem referência de ver você lidando com aquilo de forma natural. Ouça, isso daqui tudo ele vai captar através das referências.
Entendeu? As referências nessas abrangências aqui ele vai captar. Ele viu você de forma estranha. Não, Iago, mas eu falo com autoridade. Você fala com autoridade, mas aquilo é estranho para você. Você precisa lembrar que grande parte da sua comunicação, 55% dela, você comunica sem falar. Você está dizendo para o seu filho sem precisar de falar nada. Filho, isso é algo que é estranho até para mim. Pelo tom que você fala, pelo modo que você lida e simplesmente pelo fato dele não ter tido referência nenhuma de ver você lidando com aquilo. Para solucionar isso é bem simples. Você precisa se tornar a referência do seu filho. Fora isso, ele vai reproduzir a mesma coisa que você fez. Ouça só. Então, aqui dentro vai testemunhar ou vai abranger a forma que ele vai interpretar. Por quê? Aqui vão se transformar em emoções. Ouça só. Emoções. Aquilo que ele herdou através da referência. As emoções moldam a perspectiva. Ouça, o que é isso daqui? A perspectiva. Ok? O que é perspectiva? Eu posso estar com um copo de água aqui pela metade. Para alguns ele está quase cheio, para outros ele está quase vazio. O que determina isso é a perspectiva. A perspectiva você vai ter ela baseada no que você herdou aqui. Ver o mundo espiritual, ver demônio, não tem problema nenhum. Ver anjo, não tem problema nenhum. A questão é, a sua perspectiva vai estar baseada nas suas emoções. Ou seja, inclusive a forma que você vê é baseado na forma que você absorveu as referências oculares, auditivas e sensitivas das pessoas que você conviveu. E a forma que o seu filho vai ver é a mesma coisa. Então, se ele herdou isso daqui baseado em medo, baseado em falta de preparo, em falta de autoridade, falta de identidade, ele pode ver uma visão, ele pode ver o mundo espiritual, vamos supor, um palito. O que é um palito? Um palito não é nada nem ruim e nem mal. Ele viu um palito. Mas se as referências dele forem ruins, ele vai ver um palito e o aspecto do palito vai ser medonho. O aspecto do palito vai ser tipo uma faca. Aquele palito fura, aquele palito machuca. Por quê? A perspectiva dele está baseada naquilo que ele absorveu. A mesma coisa que acontece com você, tá bom? Inclusive você que não está preparado para ver o mundo espiritual, se visse um anjo do céu, você sentiria o mesmo nível de medo que você sente de um demônio. Pode ter certeza disso. Porque a sua perspectiva foi moldada para enxergar as coisas de forma pejorativa. Pela falta de referência e pelo tudo que você absorveu das pessoas que você conviveu, que programaram você para que você não soubesse se relacionar com Deus definitivamente, para que o mundo espiritual para você fosse uma coisa extremamente absurda. Essa criança que foi programada para enxergar as coisas com preparo, com maturidade, com identidade, para enxergar esse palito, vai falar assim, olha, papai, eu vi o palito e o palito ele era tão lindo, o palito ele era tão... tinha um aspecto comum, normal. Ou seja, eu posso ver um espírito da maldade aqui e não sentir medo algum ao enxergar ele se eu tiver tido uma referência boa. Então o que você vai fazer com o seu filho? Você vai dar para ele boas referências nesses campos aqui. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer no campo ocular, você vai tirar diante dele as coisas que podem causar medo nele. Ou seja, as imagens, os desenhos que ele tem visto, as coisas estão todas preenchendo ele aqui, tá? Então você vai testemunhar ocularmente aquilo que você, na grande maioria, já está preenchido aqui. Nada mais, nada menos do que ativar uma coisa que já está dentro de você. Não tem nada de novo aqui. Na verdade, aquele medo já estava dentro dele, implantado por diversas referências e crenças limitantes. Então você vai retirar, vai poupar ele de imagens medonhas, de coisas que causam medo. Crie para ele
um universo onde há confiança, onde há a presença de Deus, onde ele tem a autoridade, onde o mal já é algo vencido. Porque na cultura que se herda das imagens é que o mal e o bem lutam de igual para igual. E não é verdade. Isso se cai dentro do subconsciente dele como uma crença. Às vezes ele vai crescer ainda com essa imagem, como talvez você aqui ainda tenha essa imagem de um diabo e Deus ali numa queda de braço. Deus nunca nem precisou de encostar em Satanás. Um sopro de Deus seria muito para acabar com o inferno inteiro. Não precisa nem de um sopro, um piscar. Mas na nossa mente, de tantas referências que a gente teve, que o bem e o mal, eles às vezes têm aquele confronto final, aquela coisa que o mal quase vence, automaticamente essa imagem que você tem quando você vai expulsar um demônio, essa imagem que você tem quando você vai ter que lidar com um principado, automaticamente eles vão reagir a você baseado na sua própria consciência. Você definitivamente vai ter aquela luta ferrenha porque é aquilo que está construído no seu universo interior. Então você vai tirar essas imagens oculares, você vai preencher ele auditivamente com uma construção sonora positiva de autoridade. Filho, você é profeta. Filho, você tem autoridade. Filho, você tem unção na sua vida. Filho, você tem a marca da promessa. O Espírito Santo reside em você. Olha, o Thor do desenho é poderoso, mas mais poderoso que o Thor do desenho lá da Marvel é a unção que está dentro de você. Você definitivamente tem mais poderes que ele no mundo real. E se ele enxergar isso em você, definitivamente aquilo vai entrar. Agora, depois de 14 anos, a pessoa já está cheia dessas absorções. Aí ela tem que fazer uma reprogramação. Eu, inclusive, te aconselho o nosso curso aqui, que é o curso 21 Coach, que é para te reprogramar. Reprogramar a sua mente, reprogramar o seu cérebro. E você vai encher ele também de referências sensitivas. Ou seja, permita com que ele sinta o poder de Deus e se sinta poderoso com o poder de Deus, sabe? Filho, olha, o papai está com uma unção aqui agora muito forte. Eu quero que você sinta essa unção, o tanto de poder que você está aqui agora. Olha só, sinta. Passa para ele um pouco. Eu já fiz isso muito com o meu filho. Filho, viu? Essa mesma unção que está aqui agora, que você está sentindo ela no seu corpo, é a mesma unção que se você orar agora, um tanto de pessoa cai sobre o poder de Deus agora mesmo. Alá, essa é coisa maravilhosa. Essa é coisa que não te ensinaram a ensinarem para os seus filhos na escola bíblica. Te ensinaram lá Pedro, Tiago e João no barquinho. O problema disso é que 65% dos presidiários hoje são filhos de crente, porque receberam uma programação toda avacalhada. Participaram da escola bíblica dominical, mas não participavam da mesa, do caráter, da fundamentação, que é dentro de casa, num relacionamento. Então, filho, essa sensação agora que você está sentindo, se você apontar o dedo para o mal dissolve na hora. A partir daí, a construção dele vai estar plena, vai estar boa. Quando ele testemunhar qualquer aparição espiritual, ele vai lidar com aquilo com naturalidade, não vai se fechar e ainda mais, vai desenvolver autoridade e poder. Você gostou desse vídeo aqui? Foi educativo para você, pai e mãe? Para os seus filhos? Me faz um favorzinho, deixa o seu comentário aqui, me fala o quanto que esse vídeo ele agregou na sua vida, me fala o quanto que esse canal tem sido bênção para você. Eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão para você, pai e mãe, que agora vai poder lidar com o seu filho com muito mais inteligência, com muito mais maturidade. Deus abençoe você grandemente. Shalom e gratidão.